Em 2018, o jornalista paraibano Felipe Caldas lançou o livro O Menino que Queria Jogar Futebol, uma história de fé e superação. Muito bem. 5 anos depois, essa obra vai ser adaptada para o cinema. A história nas telas vai se chamar Inexplicável e vai retratar a trajetória de Gabriel Monteiro, jogador mirim paraibano que enfrentou graves problemas de saúde no mesmo ano em que conquistou um título de campeão no futsal. E é com Felipe Caldas que a gente conversa a partir de agora. Filipão, bom dia, bem-vindo à Band News FM mais uma vez. Bom dia, Cacá. Bom dia aos ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer estar aqui, porque Cacá é um amigo de longas datas e Cláudia, além de uma amiga queridíssima, foi minha professora, né? A primeira pessoa com quem eu trabalhei no jornalismo, então muito do que eu aprendi foi com Cláudia. Essa é a bondade dele, já sabia. É sempre um prazer conversar com vocês. Agora, tem uma história que eu li ontem, que Cláudia escreveu no Instagram, eu queria que Cláudia reproduzisse aqui, que você selecionou Felipe 2 vezes para ser seu estagiário. Na primeira ele deu bolo e na segunda deu certo. Foi exatamente isso, né? Eu havia selecionado ele na primeira vez, eu trabalhava, era editora de um site, selecionei Felipe. Mas aí Felipe foi chamado, né, para começar o estágio, aí ele disse que não ia poder, né? Então, eu achei que tinha sido meio evasivo. Aí depois, anos depois... Era aquele cara que não queria nada com nada, né? Eu fiquei com essa impressão, sabe? Que ele não estava muito afim e tal. Aí eu saí dessa empresa, fui trabalhar em outra, a gente estava fazendo seleção e Felipe se apresentou de novo como candidato. Cara de pau, né? Aí eu fiquei... Tinha vergonha. Eu fiquei naquela... Caramba, não vou chamar, né? Porque ele já não quis da outra vez. Aí uma amiga em comum chegou pra mim e disse, olha, ele não quis, mas ele tinha um motivo. Aí ela me explicou, que também não vou reproduzir, que não vale a pena né, falar sobre isso, mas eu entendi. Não, tudo bem, o motivo era mais do que plausível, aí eu chamei Felipe pra trabalhar. E a gente nasceu numa grande amizade, na verdade, porque nós somos amigos até hoje. E ele sempre foi um jornalista brilhante, foi um ótimo estagiário. Tinha umas angústias, né, Felipe, naquela época, mas acho que hoje isso já foi plenamente sanado. Jornalista tem angústia? Jornalista se angustia? Não é possível. Não tem isso. E tá aí, então a culpa é sua, Cláudia Carvalho. Não, a culpa não é minha, não. Ele teria sido selecionado por qualquer pessoa. Isso eu só reconheci o que eu disse ontem na postagem, eu só reconheci o óbvio. Felipe, e aí, como é ter um livro, que eu tenho certeza que você deve ter escrito esse livro, não com essa pretensão, naturalmente, mas como é essa surpresa, essa sensação de ver uma obra sua sair do papel e ir pra tela grande do cinema? Bom, primeiro, fazer só uma pequena correçãozinha, desculpa a redundância. É Gabriel Montenegro o nome dele, não Monteiro. Deixa eu ver se eu li errado ou se não, escrever. Não, eu errado escrevi não. errado. A informação é que saiu errado na notícia inicial, mas a gente já enviou, inclusive, o pessoal do filme para corrigir o sobrenome. E, inclusive, Gabriel é aniversariante hoje, completa aniversário hoje, 18 anos. E eu acordei hoje com aquele misto de emoção, porra. 18 anos, né? Por pouco ele não passava dos 8. E ver toda essa trajetória, 10 anos depois de tudo que aconteceu, é super gratificante. E aí, assim, é óbvio que a gente não imagina que um livro nosso vai surtir o interesse de um diretor de cinema e ele vai querer adaptar o filme. Mas eu lhe confesso que eu sempre achei que era uma história que tinha potencial para isso. Era uma história para cinema, mas você não escreveu pensando nisso. Mas assim, tanto é que na época de produção do livro, quando eu escrevia alguma parte, eu ia comentar com alguns. É normal um processo de escrita, você conversar com as pessoas, e eu sempre dizia assim, rapaz, eu escrevi uma cena agora, e eu dizia, não, o ato falho não é uma cena, é um capítulo do livro, por exemplo. Então eu sempre tinha essa visão, que era uma história impressionante, impactante, emocionante demais. Então, mas não deixa de ter sido uma grande surpresa quando eu fui procurado pelo diretor, Fabrício Bittar, né, um diretor de São Paulo, dizendo que tinha descoberto meu livro e queria transformar o livro, a história do livro, em um filme. E é super curioso, porque depois que ele falou isso, eu fiquei com aquela curiosidade imensa de saber quem tinha indicado o livro. Que é a curiosidade que a gente tá agora, né? Que tinha indicado para ele, alguns meses depois, durante as conversas, eu perguntei a ele, e ele disse que foi naquele auge da pandemia, tudo fechado, ele precisava de um projeto para tocar naquele período de pandemia, e fez uma busca no Google e encontrou o livro, comprou o livro e se encantou com a história. Foi a versão
que ele passou. Então, é até mais impressionante saber que foi descoberto meio que por acaso a história, e não foi ninguém que indicou o livro, que leu e que enviou para ele. Eu dei um Google aqui e fui saber as obras de Fabrício Bittar no cinema. Né? Fabrício Bittar, eu acho que deve ser um cara novo, porque ele estreou no cinema em 1988 no filme da Xuxa. Super Xuxa contra o Baixo Astral, como ator, creio eu, presumo eu. E aí ele estudou cinema e ficou conhecido nacionalmente com a parceria dele com o Danilo Gentili. Ele fez os 2 filmes do Danilo Gentili, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola e Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Fora outros filmes aqui, mas foram os que deram talvez a projeção nacional a Fabrício Bittar. Eu fiz essa mesma busca quando eu fui contactado com ele. Ele tem uma produção muito grande voltada ao público infantil, né? Tem vários trabalhos, se eu não me engano, não sei se é o diretor principal, mas ele tem participação de alguma forma também naquela famosíssima Detetive do Prédio Azul e tal. Ele participa de alguma forma do projeto. E é isso, ele fez esses 2 longas, mais voltado a um humor mais escrachado, e ele estava querendo, ele comentou isso, eu estava querendo entrar no drama e tal, e naquela época que fechou tudo, eu querendo buscar um livro que tocasse tanto essa questão do público infantil de uma certa forma, mas que também tivesse uma questão de drama, e ele descobriu o meu livro, assim, por acaso. O jogador, Gabriel completa hoje 18 anos, né? Mas o fato que gerou o livro aconteceu quando ele tinha 8, não é isso? Conta pra gente essa história, porque eu acho que muita gente não conhece ainda a história, que é de muita superação. Não, a história é isso. Gabriel era um menino 100% saudável, nunca teve nenhum problema de saúde, apaixonadíssimo por futebol, então tudo dele tem a ver com futebol, então ele jogava bola todos os dias em treino e tal, as brincadeiras dele envolviam futebol. E em 2008, né, 10 anos atrás, 2013, quando ele tinha 8 anos, em 2013, 10 anos atrás, inclusive ele foi campeão paraibano de futsal no início do ano, estava treinando para um campeonato de maior importância. Nas vésperas desse campeonato, ele começou a apresentar uma dor de cabeça constante, e ninguém sabia o que era, e aquela dor de cabeça não passava. A família foi ao médico, descobriu que ele estava com um tumor maligno no cérebro, ele foi operado, a cirurgia foi feita, o tumor foi retirado, e quando ele já estava em casa, no dia que ele voltou do hospital para casa, ele teve uma complicação das mais graves, e no dia seguinte à primeira alta dele, ele dá entrada no hospital com um quadro de morte encefálica aparente. Isso é depoimento do próprio médico. O médico chega a me dizer que se eu tivesse declarado o óbito naquele momento, a literatura médica me permitiria fazer isso, de tal era a situação dele. Sabe-se lá por quê, por uma questão de fé, por acreditar, o médico não declarou a morte, tentou reanimá-lo, e aí dá continuidade a quase 2 meses de luta. Então não era nenhuma questão de estabilidade. Todos os dias a situação médica dele piorava. Tem um depoimento muito forte no livro que diz assim: Gabriel atravessou, em mais de uma oportunidade, ele atravessou os limites que a medicina dão para a pessoa morrer, e ele não morreu. E aí depois de muito tempo, depois dele ser da família ser preparada 2 vezes para a morte dele naquela noite, provavelmente ele não vai acordar vivo, tá? Aquela preparação que os hospitais fazem quando o quadro é gravíssimo e é irreversível, supostamente irreversível, foi feito, e de uma forma que ou é milagre, ou enfim, aí é cada um com sua fé, a medicina. Gabriel sobreviveu. E aí inicia uma nova etapa da história. Ele vai sobreviver, mas provavelmente ele nunca mais vai andar, provavelmente ele nunca mais vai falar. E toda a recuperação dele foi com o futebol de alguma forma. Pelo fato de ele ser tão apaixonado pelo futebol. Então, ele queria muito voltar a jogar. Então assim, ele não conseguia andar. O pai e a mãe colocavam um padrão de jogo para ele, dizia que ele ia pro DM ficar bem para voltar a jogar como o Fred, que era o grande ídolo dele. Tá. Então ele ia para fisioterapia achando que estava indo para um treino de futebol, e isso estimulava ele. Com padrão de jogo, com a camisa, o calção, o meião. Para que ele entendesse que ele estava, na verdade, se recuperando para voltar a jogar futebol. Trabalhando a cabeça dele para isso. E assim, por exemplo, tem que trabalhar a memória. Então, espalhava camisas de futebol e mandava ele dizer qual era de tal clube.
era esse. Todos os trabalhos de fisioterapia e tal envolviam o futebol por ser essa grande paixão dele. E foi assim que hoje ele tá. Aí tem um amigo meu que brinca dizendo que eu dou spoiler antes da pessoa ler o livro. Mas é isso, a história não é se ele tá vivo ou não. Ele tá vivo, tá bem, tá totalmente recuperado. A grande história do livro... Joga bola? Joga bola. Não mais em competição, mas joga bola. Mas o grande barato do livro é saber como foi toda essa trajetória. É uma história realmente incrível. Como é que tá a produção desse filme agora? Tá em que pé, Felipe? Bom, o filme é uma responsabilidade do diretor, né? Tá. Mas você deve estar acompanhando. A gente está em contato sempre. O filme por acaso, vai começar a ser rodado amanhã, dia 20 de junho. E. Vai ser rodado onde? Vai ser rodado em São Paulo. Aí eles alegaram com a questão de custos e tal, não dava para trazer toda. Eu até tive acesso ao roteiro, dei algumas sugestões e tal, mas. Tá fiel a obra? Tá fiel ao que você escreveu? Tá bastante fiel. Obviamente que tem algumas adaptações, porque é uma nova linguagem, mas eu também não posso sair revelando muito sim, claro. Aliás, do roteiro. Você fez um post na sua rede social, né, no @Pontes de Carvalho, né? Pontes Carvalho. E você disse que teve uma cláusula de confidencialidade. Esse projeto já estava firmado há 3 anos, mas você não podia falar. Como é que foi manter isso em segredo por 3 anos? E acaba quando é ansioso, jornalista, e só. Não, aí esse aqui é o. E é porque é tudo isso, né? Desde que firmam tem todo um processo. Desde que firmam o acordo, eles ainda têm 1 ano para captar recursos, para saber se vai conseguir rodar o filme. Então tem todo um processo. E aí nesse processo você não pode falar para ninguém do interesse de uma produtora de cinema com um livro e tal. Então, e aí é sempre aquele processo. Vamos querer fazer o filme. Pô, deu certo, mas não pode falar ainda. O elenco começou a ser divulgado, começou a ser conhecido, mas não pode divulgar. E aí a regra era essa. A regra é essa. Quem daria o pontapé na divulgação é a produtora. E aí saiu sábado a primeira notícia, e a partir daí tá liberado. Sensacional. Eu sei que você já está trabalhando em um outro livro, né? Já está em pré-venda já, né? O Belo e Suas Torcidas. O Belo e Suas Torcidas. Está em pré-venda, é verdade. É o meu... Na verdade, eu estou já em trabalho do 7º, né? Certo. Porque brincadeira, na verdade é o seguinte, esse é o Belo e Suas Torcidas, é meu 6º livro, é fruto da minha dissertação de mestrado em antropologia pela UFPB. Vamos recapitular teus livros? Eu lembro desse, eu lembro da churrascaria Bambu. O primeiro foi Academia de Bambu, que é mostrando a movimentação político-cultural, a efervescência política que existia em torno da churrascaria Bambu. Que deu uma polêmica danada. Deu uma polêmica grande. Mas vamos passar dessa fase. O segundo foi Além do Futebol, sim, que são livros de crônicas sobre futebol, mas que não falam de futebol. São tudo aquilo que cerca o futebol. As paixões, os amores, as saudades que geram futebol, mas que não é um livro sobre tática, por exemplo. É sobre as emoções que se afloram em torno do futebol. O terceiro foi esse, o menino queria jogar futebol, 2018. O quarto é um livro de contos sobreviventes sobre a época da pandemia, que esse é e-book, então ele só está disponível no digital, na Amazon e tal. E o quinto livro é Quando a Saudade Me Visita, que são crônicas sobre saudades, né? Essa relação com os meus pais que já morreram, com a cidade, com os bares que não existem mais. Então é um diálogo sobre o cotidiano do João Pessoa e sobre questões afetivas também. Então são crônicas sobre saudades de uma forma geral. E o sexto é esse. O Belo e Suas Torcidas. O Belo e Suas Torcidas, que é a minha dissertação de mestrado. Em 2019 eu defendi na UFPB, na antropologia. Esse livro ele fala das diferentes torcidas do Botafogo da Paraíba, mostrando que não existe uma unidade, né? Então, assim, muitas vezes a imprensa fala a nação botafoguense como se fosse uma unidade, ela não existe. Então, essas diferentes torcidas são permeadas por conflitos. É uma nação com vários estados, né? O conflito é a regra. Então, é tipo o PT, tem um monte de tendência, todo mundo brigando com todo mundo. É exatamente isso. A gente fala assim, a esquerda.
A esquerda só se apresenta à esquerda quando tem uma direita, mas a esquerda internamente é uma esquerda com várias esquerdinhas. É uma grande... É uma miríade de esquerdinhas. É uma miríade. Boa, Cláudio Carvalho. Mas se a gente for a gente tá brincando, mas assim, se eu lhe perguntar agora pra Cacá o que você é, digamos assim, você dificilmente, num ambiente como o nosso, só tem nordestino, você vai dizer que é nordestino, você vai dizer que é pernambucano. Mas se você estiver no Sudeste, no outro contexto, você diz que é nordestino. Então, tem muito essa coisa é o contexto que faz sua identidade, né? Entendi. E é muito esse debate que eu faço a partir das torcidas do Botafogo. E nesse processo desse livro do Belo e Suas Torcidas, você foi pra arquibancada, você foi sentir realmente como é que a coisa funciona. Na verdade, essa é uma vivência de Felipe já há muito tempo, né? Eu queria registrar aqui a audiência da jornalista Eliane França, que está dando parabéns a Felipe pelo belo trabalho e desejando sucesso. Está na audiência também pelo Instagram. A Eliane é uma amiga querida também, de muito tempo. Não, é isso. Na antropologia, sem querer ser muito academicista, mas na antropologia tem uma técnica, uma metodologia que é a observação participante, né? Então você entra dentro do ambiente que você quer pesquisar e observa tudo. Então eles dizem, é uma inserção de longa permanência. Então você passa mais de um ano vivendo a realidade das torcidas e tal, e depois você vai escrever. E é muito o trabalho que eu estou fazendo hoje, por isso que eu brinquei, que esse é o 6º, mas eu estou produzindo o 7º. Certo. Que é a minha pesquisa de doutorado, que eu estou pesquisando também a torcida do Botafogo, mas dessa vez especificamente a torcida jovem do Botafogo. Agora, isso você coloca todo o processo de alegrias, tristezas. Se bem que ultimamente o torcedor botafoguense tem tido mais tristeza que alegria, né? Mas a dor e o sofrimento é um elemento fundamental no futebol. Agora, deixa eu perguntar se tem outro elemento aí que de vez em quando o Ministério Público aponta, as autoridades apontam. Tem crime também nesse... Tem o elemento crime policial. Nas torcidas, policial, exatamente? Não, eu acho muito complicado a gente dizer que as torcidas, por exemplo, as torcidas organizadas são criminosas. Obviamente que é possível que alguma pessoa tenha alguma como já tenha cometido alguma irregularidade, cometido algum erro e tal, como tem em todos os setores do estádio. É muito ruim a gente imaginar que todos ali de uma torcida organizada são criminosos e ninguém mais né? Então isso é uma visão estereotipada que é muito, muito reproduzida no dia a dia. E se a gente for pegar os últimos grandes incidentes nos estádios da Paraíba, os principais foram na Arquibancada Sombra, né? Nas 3 últimas vezes que pessoas armadas deram um tiro para cima, por exemplo, dentro de um estádio, aconteceu num setor que supostamente é o setor mais seguro, mais... Mas pode entrar armado no estádio? Pois é, não, mas... Não poderia, né? Mas acaba... Que aí é um debate que está na dissertação. Revista-se da mesma forma quem vai para os diversos setores? Eu ia dizer exatamente isso. Uma das partes da minha pesquisa que está nesse livro é a forma como a revista policial é diferente a depender do setor do Estado Almedão. Isso, para mim, é uma violência institucional gravíssima, porque é o Estado admitindo que um lado, a priori, é mais perigoso do que outro. Então, se você entra na Arquibancada Sombra, você é revistado de frente para o policial, você só levanta o braço minimamente. Se você vai para as cadeiras, o policial nem toca em você, tem detector de metal. Tá. Se você vai para o sol, você é obrigado a ficar de costas, você tem que levantar as mãos para a cabeça, você tem que subir a camisa até a altura do pescoço. O tratamento é totalmente diferente. Ele vai procurar droga na sua meia, ele vai procurar na sua cueca. Tudo isso acontece na Arquibancada Sol, que não acontece na Arquibancada Sombra. Então, essa discussão sobre uma violência institucional está presente também na minha pesquisa de mestrado. Estamos de volta aqui no Jornal Manaíra Band News, conversando com o jornalista paraibano Felipe Caldas, que vai ter um livro transformado em filme. Cláudia Carvalho deixou uma pergunta no bloco passado. Deixei, eu quis saber, continuo querendo, como é que a história encontrou o escritor, né? Foi você que foi atrás da história? Você já sabia do que tinha acontecido com Gabriel e você queria escrever, ou foi a história que procurou o escritor? Na verdade é o seguinte, Marcos e Ana, que são os pais de Gabriel, são meus amigos de infância, né? Então a gente se conhece desde muito pequeno e tal. Eu acompanhei o caso na época. Obviamente,
que por não ser da família, acompanhei o drama e tal, mas confesso que muitos dos detalhes eu só fui descobrir de fato na época da pesquisa, mas já achava que era uma história muito impactante, que, sabe aquele negócio, isso dá um excelente livro, mas eu não vou perguntar aos pais se eles querem escrever, porque é uma questão muito dolorida, então eu sempre respeitei essa questão, né? Eu nunca questionei a eles se eles topavam escrever um livro. Sempre foi minha ideia escrever esse livro, mas eu nunca perguntei. E aí, curiosamente, em 2017, mais ou menos, porque é aquela coisa, quando você tem um câncer, você tem, eu não sei se a palavra é remissão. Você tem 5 anos, né? Durante 5 anos você não é clinicamente curado, assim, não é declarado clinicamente curado. Então, só depois de 5 anos, sem que tenha uma volta do câncer, você é declarado de fato curado. E aí, em 2017, mais ou menos, Marcos me ligou, lembro demais desse dia, foi uma ligação super emocionante, ele dizendo isso, ano que vem, né, 2018, vai completar 5 anos de todo o problema, e ele vai receber, de fato, a declaração clínica de estar curado. E a gente ficou pensando se não valia contar essa história, tal, porque é uma história muito bonita. Aí eu disse a ele, eu sempre quis escrever essa história, nunca lhe questionei nada, porque eu não sabia se você queria escrever. Mas aí ele perguntou se eu topava ser o autor do livro, e eu imediatamente aceitei, né? Foi um trabalho super longo, então foram mais de 50 horas de entrevista, toda a equipe médica, familiares, o próprio Gabriel, os pais, todo mundo que podia, eu conversei, tive acesso ao prontuário médico, toda uma burocracia para conseguir o prontuário, que tem que ter autorização da família. Sim. Então, todo esse material, e aí, então foi 9 meses, mais ou menos, de trabalho, né? Desde a primeira entrevista até o livro sair de fato. Quem está acompanhando a gente pelo Instagram, estou fazendo uma live agora no meu perfil, @CláudiaCarvalhoPB, é nada mais, nada menos do que Buda Lira. Sim. Mandando um abraço para você, dizendo que está aqui na sintonia, e disse que ficou muito curioso em conhecer a história da churrascaria Bambu e também o livro sobre saudades. Obrigada pela audiência aí de Buda Lira. Buda citou simplesmente os meus únicos 2 livros já estão esgotados. Mas é possível garimpar, talvez. Vou ver se eu encontro nos sebos. De vez em quando eu faço isso, eu vou atrás dos sebos, compro os meus próprios livros para dar para presente. Mas é isso, a história da churrascaria é uma história muito bonita e muito trágica ao mesmo tempo, né? Porque teve, numa década de 60, ainda com ditadura militar, todas as grandes questões culturais, políticas, literárias da cidade surgiu na mesa de bar, mas é um bar que foi derrubado depois de um crime trágico, tal. Então tem esse lado bonito e o lado trágico do bar. Era na Lagoa, né? Era um grande bar na Lagoa, que durante mais de 15 anos, toda a grande efervescência cultural política, que o foco do livro é justamente esse, é mostrar o bar como esse ambiente de efervescências culturais, políticas. Então, a geração 60 tem casos de livros e mais livros da geração 60 serem escritos, não só discutidos, mas escritos nos bares da Bambu. Esse livro sobre a Bambu foi resultado da minha graduação. Foi um trabalho de fim de curso na graduação. Que era justamente isso. O professor Alberto Barbosa Filho, que é morto da Academia Paraibana de Letras, ele uma vez, ele foi meu professor, ele numa aula uma vez, ele fez um comentário sobre a potência da mesa de bar, e aquelas aulas que marcam você, né? Que fica aquela coisa fervilhando na sua mente. Isso foi mais ou menos na metade do curso. Quando foi mais para perto do fim, eu relembrei a ele essa aula e perguntei se ele topava ser meu orientador. Minha ideia já era, desde o início, escrever um livro de reportagem sobre isso. A ideia inicial, um detalhezinho curioso, era fazer um bar de cada década de João Pessoa, né? Então era a Bambu 60, a década de 60, tinha o Travessia, o Boiadeiro, tinha outros bares que marcaram a época em João Pessoa. Mas quando eu comecei a pesquisar, era tão rica a história da Bambu, que a gente disse, não, vamos focar na Bambu, contar toda a história da Bambu, do que citar 3, 4 bares e acabar não se aprofundando tanto num só.
Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. O jornalismo a gente sabe que não dá dinheiro. E livro dá dinheiro? Olha, para viver de literatura, eu precisava vender muito mais livros do que eu consigo vender, né? Inclusive, quando eu estava publicando esse livro, quando eu estava escrevendo esse livro, o Menino que Queria Jogar Futebol, eu estava com bolsa no mestrado, então foi um breve período que eu não trabalhei em redação, e eu comentei uma vez com minha esposa isso, se eu pudesse viver a vida toda assim, que eu entrava 7 da manhã, ficava até 7 da noite, escutando, botava uma música clássica mais alta e escrevendo. E para mim esse processo era uma coisa maravilhosa. Não dá para viver disso, porque o apurado não é suficiente para você segurar o ano inteiro, digamos assim, mas eu também nunca tive prejuízo com os livros, não, né? Sempre teve algum retorno e tal. Obviamente, e no fundo deve ter um prazer também. É isso que eu ia dizer, que obviamente que quem escreve não escreve pensando na remuneração necessariamente, mas é sempre bom, né? Você conseguir retornar alguma coisa. Mas você tem que estar preparado agora para relançar tudo, colocar tudo nas livrarias, porque certamente o filme vai trazer uma repercussão grande. Até porque a vida do escritor independente ela é muito dura, né? Eu lembro que o meu segundo livro, sei lá, nem é bom falar em valores, mas vou falar. Vamos dizer que eu gastei um investimento de mais de R$4.000 no processo de rodar o livro. Aí você tem que dar uma entrada e um cheque para 30, 60 dias. Era uma coisa assim. E eu lembro que o cheque à vista entrou todo no cheque especial e eu disse pro cara da editora, só bota esse segundo depois do lançamento que eu vou pagar com o lançamento. Então, assim, quando você consegue pagar o investimento e ainda tem um retorno, é gratificante porque você vai na aposta mesmo, né? Agora, Felipe, você acredita no livro, investe e vamos embora. Uma curiosidade que eu tenho, como é que é o processo criativo? Como é que as coisas elas surgem? Como é que você tem as ideias? Como é que é sentar na frente do computador, você tem uma página em branco e para você escrever, colocar... Como é que é isso? Como é isso na tua cabeça, Felipe? Você escreve quando chega a inspiração ou você se disciplina a escrever tantas horas e ali tem que sair? É um pouco de tudo, porque a gente está falando de 3 processos de escrita diferentes que eu costumo fazer, né? Um é crônica, o outro são livros de reportagem, 2 dos meus livros são livros de reportagem, e agora são os livros acadêmicos, né? A crônica, eu acho que a grande beleza da crônica é a coisa do cotidiano, né? Os micro detalhes do cotidiano. E eu tenho um Word no meu celular, então não raro eu tô no ônibus, acontece uma cena e eu começo a escrever ali mesmo porque me pegou. Eu acho que o cronista, a grande habilidade do cronista, não estou dizendo que eu tenho ou não essa habilidade, mas a grande habilidade do cronista é você perceber naquele detalhe algo que ninguém mais percebe, né? Às vezes você tem uma crônica que eu gosto muito, que eu estava numa praça e uma mulher conversando no telefone com uma pessoa e eu comecei a prestar atenção nessa conversa e aí você começa a entender o telefonema com apenas um dos lados, né? Você não escuta o outro. E era uma mulher pobre, trabalhadora, que pelo que eu entendi, o filho estava preso, ela estava dando um carão com o filho que estava preso. E eu escrevi uma crônica, que eu gosto muito dessa crônica, sobre o carão da mãe no filho que estava preso e tal. E é isso, talvez 50, 100 pessoas passaram naquele momento na praça e ninguém percebeu esse detalhe, né? E o cronista é isso. Por isso que eu fico brincando, o cronista não pode andar com fone de ouvido, né? Porque o fone de ouvido lhe distrai. Tira dali, né? Você tá ali, mas não tá. Deixa eu registrar aqui a audiência de Renata Domingos, está mandando um salve para você, dizendo que sempre se emociona com os seus textos. Renata. Também agradecer aqui a Maria do Carmo Oliveira, que está dando parabéns pelo programa. Ela está acompanhando a gente também pela live no Instagram. Felipe Caldas, obrigado pela entrevista, sucesso. Estamos loucos para ver o resultado desse filme. E que venham os próximos aí. Vamos embora. Obrigado pela... E você vai ganhar aqui uma exclusiva caneca dos 7 anos da Manaíra Band News. Que agora é a rádio de notícias mais ouvida da Paraíba. Palavra do Obrigado pelo brinde, pelo presente. Brinde não, presente. Eu gosto muito. Caneca para jornalista é quase... Caneca, bloquinho, caneta. É fácil de resolver, né? Para presentear um jornalista.
Não, eu gosto, obrigado demais, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre meu trabalho, sobre meus livros, sobre o filme que vai... E vem por aí. Vai ser adaptado, vai ser uma adaptação de um livro meu, é uma emoção tremenda. E principalmente porque é uma bancada de pessoas queridas. Joyce entrou agora, é outra pessoa querida que eu conheço de muito tempo, então tô em casa. Obrigado. Sinta-se sempre em casa. Pra viu? gente um orgulho e uma alegria muito grande, viu, Felipe? Ver o seu sucesso e, enfim, também mais uma vez reencontrá-lo. Muito bem.